O que nós aprendemos com isso mais uma vez? Que nós precisamos usar uma fé inteligente. Nós precisamos usar a racionalidade. Enquanto cristãos, precisamos ter entendimento. Por algum tempo, eu ouvi falar que cristão é burro, que cristão não tem conhecimento, que cristão é um grupo sem entendimento. E talvez, de alguma forma, essas pessoas estavam baseadas exatamente nos impulsos que nós, como cristãos, temos e não agimos, não agimos com a nossa inteligência. Não utilizamos a nossa fé racional. E nós precisamos mudar isso. Enquanto cristãos, nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, porque nós somos diferentes. Nós damos o sabor, nós mostramos o caminho. Isso é inteligência, só faz isso quem é inteligente. Só faz isso quem tem racionalidade. Só faz isso quem prioriza o entendimento, o conhecimento. E Deus não condena aqueles que agem por sabedoria. Muito pelo contrário, Deus orienta, Deus diz que nós precisamos agir com sabedoria. Nós somos cristãos, nós temos fé, nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos num Deus que faz o impossível. Nós cremos num Deus que faz daquilo que não existe, existir. Nós cremos num Deus que mostra uma saída onde antes não havia essa saída. Nós cremos num Deus onde mostra uma porta, abre uma porta, onde num lugar anterior não havia essa porta. Mas nós temos um Deus que é inteligente. Nós temos um Deus que é sábio, que a sua sabedoria é loucura para os homens. E nós precisamos agir com sabedoria porque nós somos seguidores desse Cristo, nós somos filhos desse Deus, então nós herdamos essa sabedoria, nós herdamos essa inteligência. Para terminar, vamos para Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós vamos encerrar a nossa reflexão hoje sobre a fé, e eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para a situação pela qual nós estamos vivendo. Nós estamos passando por um momento complicado, como eu falei no início, temos aí um vírus que tem acometido o mundo e chegou até nós, chegou aqui no Brasil. E quando chegou em nós e que as autoridades perceberam que havia uma dificuldade em enfrentar esse vírus que é desconhecido, elas tomaram algumas medidas. E dentre as medidas pediram para que nós nos isolássemos, que nós ficássemos em casa, que nós evitássemos aglomerações, que nós evitássemos nos expor, que nós não fôssemos agentes transmissores do vírus ao mantermos contatos com um grupo grande de pessoas. E alguns cristãos, eles demonstraram resistência, ainda demonstram resistência. Eu entendo, eu compreendo, eu sei que isso vem conflitar a nossa fé, vem pôr em xeque a nossa fé, mas eu digo que nesse momento nós precisamos usar uma fé inteligente. O mesmo Deus que nos ouve quando nós estamos reunidos numa grande multidão, o mesmo Deus que nos ouve quando nós estamos no templo, o mesmo Deus que nos ouve quando nós estamos juntos na casa de alguém, um grupo, é o mesmo Deus que nos ouve quando estamos sozinhos. Jesus, certa vez, ele diz, olha, quando vocês estiverem em conflito, quando vocês sentirem a necessidade, quando vocês estiverem com medo, quando vocês estiverem em crise, precisando falar com o Pai de vocês, com o Pai que está nos céus, entra no quarto de vocês, fecha a porta sobre vocês e fala com o Pai de vocês que está em secreto, e Ele, dos altos céus, ouvirá vocês. Então, nós sabemos que o Deus que está na multidão é o mesmo Deus que está comigo sozinho. É o mesmo Deus que está com você sozinho. Esse é o momento de nós agirmos com sabedoria. Esse é o momento de nós agirmos com racionalidade, com entendimento, com conhecimento desse Deus, com conhecimento da fé que temos. Vamos agir com responsabilidade.
nosso Deus nos dá responsabilidade. Nosso Deus não é um Deus irresponsável, é um Deus responsável, é um Deus sábio. E vamos agir assim. Eu chamo vocês hoje para exercerem uma fé inteligente, para exercerem uma fé racional, para exercerem uma fé com entendimento. Fiquemos em nossas casas, oremos juntos, mas cada um em sua casa. Vamos unir a nossa fé. Quando Pedro está preso, quando Pedro é levado preso, está cativo, a igreja não saiu às ruas para protestar. A igreja não saiu, não foi para frente da cadeia gritar, protestar, pedir a libertação de Pedro. Não, a igreja se recolheu na casa de Maria e foi orar. E a igreja começou a orar sozinhos, trancados. Eles sabiam que precisavam usar uma fé inteligente. Não tinham que enfrentar, não tinham que ir combater as autoridades. E eles oraram, reclusos, sozinhos, dentro de casa. E Deus ouviu a oração daqueles irmãos e foi ao encontro de Pedro. Pedro saiu livre, imune da cadeia, porque a igreja usou uma fé inteligente. E eu chamo vocês a agirem com fé inteligente. Estamos no momento de agir com entendimento, com conhecimento. Nós acabamos de ler um versículo que diz que nós precisamos respeitar as nossas autoridades. O Deus que nos é autoridade diz que nós precisamos respeitar as autoridades que são instituídas sobre nós. E nós temos aí autoridades que estão nos dando direcionamentos, que estão nos dando caminhos para nós enfrentarmos a crise pela qual nós estamos passando. Sejamos inteligentes, sejamos cristãos inteligentes, vamos agir com sabedoria, vamos agir com entendimento e o nosso Deus nos honrará e o nosso Deus nos livrará. Nós temos diversos meios de mantermos contatos, de mantermos um culto, mantermos oração em conjunto, por meio das mídias, das plataformas, de forma online, digital. Vamos manter esse contato, vamos ficar sozinhos, vamos orar em casa, vamos clamar ao Senhor e o nosso Deus que está nos céus ouvirá a nossa oração, terá misericórdia de nós e nos dará o livramento. Por hoje, eu fico por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, que Deus abençoe todos os países, todas as nações, que Deus nos livre e que Ele combata por nós esse mal que hoje é invisível, invisível no sentido de não conhecermos, de não sabermos quase nada sobre ele. Mas que o Senhor nos dê o livramento necessário e que Ele mesmo seja a nossa força, seja o nosso refúgio, que Ele mesmo saia em combate e vença mais essa guerra por nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Haja com sabedoria, haja com inteligência e o Senhor vai honrar o seu povo. Que Deus nos abençoe.